Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Não sei se você assiste meu canal. A nossa pretensão aqui é discutir música com história. Então, sempre relacionando os aspectos da produção, né, da música, da letra especialmente, e também um pouco do contexto histórico. Eu acredito que as músicas podem, óbvio, naturalmente ser ouvidas, curtidas, tem esse conhecimento aí pré-estabelecido do contexto histórico, mas quando a gente conhece, fica bem mais interessante. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Óbvio que também se misturam muito as coisas, não é? O contexto histórico influenciando o compositor. Como nós vamos falar hoje da Bossa Nova, isso vai ficar bem evidente, porque de ser do Rio de Janeiro, de um determinado bairro do Rio de Janeiro, tudo isso vai influenciar a produção desses compositores, desses cantores, e é isso que eu estou te convidando hoje, para fazer esse passeio aí pela Bossa Nova. Vamos lá, então? Eu queria discutir com vocês a origem desse termo. Por que Bossa Nova? Então, a origem remonta lá na década de 30, Noel Rosa compôs um samba, já que nós estamos falando de música, vamos trazer as referências também em outras letras. O samba do Noel dizia assim, ó, queria ser pandeiro para sentir o dia inteiro, a tua mão na minha pele, a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, o samba, a prontidão. E as outras bossas são coisas nossas, são coisas nossas. Então, vocês viram, até coloquei aí em destaque, esse termo bossa era usado para uma pessoa, por exemplo, cheia de bossa. E então, daí surgiu esse termo, quando surgiu a bossa nova, né? Agora, falando dela propriamente dita, no finalzinho da década de 50, começo da década de 60, eles recuperaram esse termo. Eu quero até ler para vocês, literalmente, a seguinte passagem desse livro aqui que eu já vou comentar aqui com vocês, do Rui Castro, que é um pesquisador sério. Diz assim, a origem da expressão nunca ficou esclarecida de todo e gastou-se mais papel e tinta com esse assunto do que ele merecia. O fato é que as cerca de 200 pessoas que foram ao acanhado grupo hebraico, pelo menos 80 não conseguiram entrar e ouviram o show do lado de fora, depararam, ao chegar, com um quadro negro, onde seria escrito Agis por uma secretária. Hoje, Silvinha Teres e um grupo Bossa Nova. Não um grupo de Bossa Nova. Note bem, a indicar que, pelo menos até aquela noite, Bossa Nova era apenas um adjetivo em minúsculas, não um nome de movimento. Estou falando aqui para vocês da seriedade da pesquisa, né, do Rui Castro. Olha só, pessoal, tem aqui, vou mostrar para vocês, olha, tem os mapas dos locais onde existiam os bares, né, o pessoal aí, então, que mais tarde aí vai se convencionar chamar de bossa novistas, tocavam, etc. As capas dos discos que saíram, vendo, olha, então é um trabalho bastante, né, uma pesquisa aí bastante requintada. Então é um autor aí que, quando a gente fala de MPB, tem que estar sempre na nossa biblioteca. Mas vamos voltar então à nossa sequência. Se a gente fosse pensar, né, qualquer site de busca que você vai procurar hoje, né, que são as nossas referências maiores aí na internet, por exemplo, você vai ver sempre essa referência ao disco do João Gilberto, né, ao personagem João Gilberto e também a esse disco, que foi lançado em 58, né, depois em 59 houve o famoso long play. Para quem não sabe, quem é mais jovem, como o termo já diz, é o longo, né? Ou seja, geralmente eram 10, 12 faixas, e existia também o compacto. Então, o compacto, olha que interessante, né, pessoal? Hoje é quase, assim, absurdo a gente pensar nisso, né? Hoje, as mídias aí, a gente coloca lá, por exemplo, e fica, né, uma eternidade ali ouvindo músicas. E havia o compacto, quer dizer, duas músicas, você comprava
vamos botar lá, olha a imagem, tá vendo? Aí em cima, é uma música de um lado, uma música do outro, quer dizer, uma coisa, né, que hoje é quase impensável. Nós temos que, quando vai discutir a Bossa Nova, lembrar de todo esse universo do Rio de Janeiro, lembrar do grande otimismo que foi marcado aí com o governo do Juscelino Kubitschek. O Kubitschek assumiu, né, em 56, depois de um período bastante tumultuado, que foi o intervalinho ali entre o suicídio do Vargas e a posse do Juscelino, porque houve uma tentativa, né, de golpe que foi frustrada, com bastante, como disse, tumultuado. O Brasil teve 3 presidentes ali no intervalo muito curto, não é? O Getúlio se suicidou em 54, em agosto de 54, e até a posse do Juscelino, nós tivemos, então, 3 presidentes. O Juscelino, portanto, assume num momento assim bastante conturbado, aconteceram inclusive algumas revoltas militares logo que ele assumiu. Os opositores queriam que ele seguisse aquela política nacionalista do Getúlio, mas não foi bem assim. Tá? Aqui não é uma aula de história, mas, como eu disse, nós temos que tocar em alguns aspectos para você se situar historicamente. E aí o Juscelino governou tranquilamente, acho que o grande, né, síntese, a obra síntese do seu governo foi a Constituição de Brasília, e isso também tem a ver com a Bossa Nova, nós vamos ver já já. Mas, como eu disse, pessoal, o fundamental é esse sentimento de otimismo, correto? Então, não era só a construção de Brasília, mas a indústria automobilística veio para o Brasil, São Bernardo, em São Paulo, se tornou um grande, né, centro industrial, com a indústria automobilística, e com a indústria automobilística vieram também aqueles chamados bens de consumo duráveis, a geladeira, a máquina de lavar, aspirador que você está vendo aí, e, enfim, né, uma série de utensílios domésticos que iam aí facilitar os afazeres domésticos. Então, tudo isso criou, como eu estava dizendo, um clima de otimismo. Por isso, Brasília sintetizava o governo do Juscelino, porque era uma obra moderna, né? O Caetano, inclusive, eu comentei há poucos dias atrás sobre a música do Caetano, que fazia referências a esse monumento bem moderno. Então, era justamente essas formas arrojadas da construção, não é? Projetadas aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, projetadas pelo Niemeyer. Então, e pelo, também não podemos deixar de mencionar aqui o urbanista Lúcio Costa. Então, tudo isso projetava o Brasil, né? A gente tem aí, nós vamos depois voltar a essa discussão, o país do futuro, não é? Sempre, e infelizmente esse futuro nunca chega, né? Mas Brasília tinha essa pretensão, e como eu disse, criou todo esse clima, alguns chamam inclusive dos anos dourados. Então, de a Bossa Nova, é nesse contexto. Agora, pessoal, antes da gente avançar mais, assim, a história e, é óbvio, a música eu também entendo assim. Se você discordar, pessoal, faça a crítica, né? Coloca aí nos comentários depois, porque aqui ninguém quer ser dono da verdade, aqui é um espaço para discussão, né? Eu abro aí para a gente, eu acho que só enriquece. Então, como eu estava dizendo, eu acredito que, né, tanto a história como, obviamente, a história da música, então, ela não é criada num dia específico, num ano específico, não é? Ela é fruto de uma evolução e não de uma revolução. E por que eu digo isso? Tem 2 autores, compositores, cantores, que são considerados os precursores da bossa nova. Então, quando você vai estudar a história, geralmente não tem isso, os precursores do Renascimento, os precursores do Iluminismo. Aqui é a mesma coisa, né? Os precursores da Bossa Nova, aqueles que já estavam apontando para onde vai desembocar, certo? A música brasileira. E esses 2 personagens são Dick Farney e o Johnny Alf. Então, eles já faziam uma música, que agora, já entrando então um pouquinho mais em detalhes do que foi a Bossa Nova, nessa levada mais jazzística no samba, certo? É como se você tivesse atenuado os tons
Inclusive, é muito interessante, né, pessoal, porque o nome deles já é indicador do que vai ser a bossa nova. Então, veja, como eu disse, um samba com influência do jazz, ou seja, um ritmo genuinamente brasileiro com outro norte-americano. E olha que interessante, né, e não é à toa, não é coincidência. Eles adotam esse nome americanizado, né? Johnny Alf, Dick Farney, inclusive Farney vem de Farnésio, que era o seu nome, mas aí entra a questão musical, a questão comercial. Então, como eu estava dizendo, eles já levavam, né, o samba para esse lado mais jazzístico. Mas, como eu disse, se nós temos assim como na história também, né? A gente está sempre aqui fazendo esse bate-bola, música com história, e aí na história é a mesma coisa. Existe aquela data que é, sei lá, né, um 7 de setembro, um 13 de maio, e a gente sabe que na história não é assim, que o processo nem começa e nem termina naquele dia. Por isso que eu fiz essa referência aí com a música. E se nós temos que pegar referenciais, o referencial da Bossa Nova, como eu disse no começo, é o LP, né, o long play aí do João Gilberto. João Gilberto, embora fosse baiano, né, de nascimento, o universo da Bossa Nova é a praia, é Copacabana. Vamos dar uma analisada também aqui em algumas canções, e aí a gente já aproveita para falar de alguns autores, dos temas. Você sabe, né, o vinil antigamente tinha os dois lados, como nós vimos ali na imagem. Então, o lado A, Chega de Saudade, que é dá título, inclusive, ao LP, que é, inclusive, né, pessoal, aproveitando a oportunidade, um diferencial de hoje em dia, né? Hoje, os compositores, muitas vezes, vão lançando, né, suas músicas nas mídias aí, né? Houve uma mudança de concepção, né? Porque antigamente o LP geralmente tinha um certo conceito. Então, por exemplo, a primeira canção era aquela que era tida como aquela carro-chefe, né? Depois vinham as demais, e, enfim, então tinha toda uma história, né? Também até na ordem da execução das canções. E hoje não existe mais isso, né? Essa possibilidade aí ficou mais quebrada, enfim, a música seria aí tema para a gente falar em outro momento. Mas vamos ficar aqui, então, restrito à Bossa Nova por enquanto. Aproveitei para, como eu disse, a gente discutir algumas questões. A primeira delas, os três que são considerados fundadores da Bossa Nova. Embora, como eu disse, tem os precursores lá. Mas seria, então, o próprio João Gilberto, né? Tom Jobim, que você está vendo aí em destaque, e o Vinícius de Moraes. Esses são os grandes expoentes. Agora, óbvio que existem, pessoal, outros excelentes compositores, excelentes músicos, como, por exemplo, Carlos Lira, né? O Ronaldo Boscoli, você está vendo aí na segunda faixa, né? Tem um outro também interessante, pessoal, outro nome, Newton Mendonça, menos conhecido assim do público, mas que no meio musical é super respeitado, é considerado também um músico chave quando se fala em bossa nova. E uma coisa interessante, pessoal, nesse primeiro, né, LP, vocês estão vendo que eles chamaram nomes que já eram consagrados. Por exemplo, Dorival Caymmi, Ari Barroso, era uma indicação de que eles não se pretendiam superiores, mas uma ideia de uma continuidade do samba antigo. Então, esses nomes da chamada velha guarda tinha também essa intenção. Nós vamos falar bastante, gente, do Ari Barroso quando a gente voltar ao Getúlio. Nós já fiz 2 vídeos sobre o Getúlio, um com ênfase no Noel Rosa, outro na Carmen Miranda. Te convido aí para procurar aí no meu canal, se você tiver interesse. A Bossa Nova tem esse elemento que é, olha só, vou voltar aqui até para vocês acompanharem comigo. Os temas das canções, não é? Chega de Saudade. Então, eram geralmente músicas também, vai mudar para frente, eu estou adiantando um pouquinho, porque mais para frente a bossa nova vai ganhar uma veia mais, vamos dizer, politizada. E nesse primeiro momento, não. Os temas eram mais de relações, não é? Você veja, Briga Nunca Mais, Rosa Morena, Garota de Ipanema, não é? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Ela, menina que vem que passa, num doce balanço o caminho do mar, depois verá desafinado, enfim, né? Os temas eram mais amenos. Não havia uma veia política, como mais para frente nós vamos discutir, tudo bem? Agora, pessoal, vamos pegar, como eu fiz com a Tropicália, nós vamos pegar aqui também algumas canções para ilustrar melhor o que nós estamos falando. Essa música do Tom Jobim, foi composta um pouquinho depois, né? Olha que interessante, pessoal, essa canção. Ela vai descrevendo o que é a bossa nova. Existem algumas canções, né, no Brasil que têm essa característica. Então, por exemplo, quando nós falamos lá do Luiz Gonzaga, eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Quer dizer, literalmente a ideia de ensinar, não é uma coisa nova. E aqui é a mesma coisa, olha, eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras vão entrar, mas a base é uma só, né? Você ouvindo a canção, por isso que eu sugiro que você ouça a canção. Eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas hoje é muito fácil nos sites de busca você conseguir qualquer uma dessas canções. E aí, você, quando está ouvindo a canção, você vai notando, óbvio que não é uma nota só, né? Mas musicalmente é aquela sensação que a base, como ele próprio está dizendo, que a base é uma só. E aí ele fala, esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. E aí vão entrando outras notas, e muda totalmente, né? Porque vão entrando muitas notas e diz assim, quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, né? Não deu em nada. Ele faz também essa divertida e brilhante comparação com a relação aí de um casal, no caso, né? E aí ele vai, né? Por isso que eu falo, na audição é muito impressionante isso, né, pessoal? Você vê aquela a música carregada de notas, e depois ela volta, e ele fala, e eu voltei para a minha nota, como eu volto para você. Olha que brilhante, não é? E fala assim, vou contar com a minha nota como eu gosto de você. E aí continua, e quem quer todas as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sem nenhuma, fique numa nota só. Aí também, como eu disse, brincando, né, como se você tivesse aí várias namoradas, né, ou namorado, se for a mulher, enfim, você não pode ficar com todas, você tem que voltar para uma, né, fica numa nota só, quer dizer, como se fosse ali um conselho, e ele fala, né, e quem quer todas as notas, aí repete, fica sem nenhuma, né? Então, aquele cara que fica namorando, ou a garota, né? Fica namorando vários, aí depois fica sem nenhuma. Então, ele faz essa divertida brincadeira aí, e magistralmente fechando a canção. Aqui, só para dar uma ilustrada, o LP, que eu já mostrei para vocês, do nosso lado esquerdo aí o Tom Jobim, do nosso lado direito o Vinícius de Moraes, que deixou a música Garota de Ipanema como um dos ícones da bossa nova, uma das músicas mais tocadas no mundo. Pessoal, avançando um pouquinho, a bossa nova aqui, e as nossas conversas em geral, né, independente aqui do gênero musical, a gente sempre tenta mostrar as diversas facetas, né, os diversos lados. E nós temos que colocar também o lado crítico. Esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo, é o do José Ramos Tinhorão, até aconselho aí como leitura, embora não concorde com tudo, né, que o Tinhorão vai comentar e a posição musical dele, mas é um pesquisador fundamental para quem está estudando história, né? Então, se você está começando agora, vale aí essa dica. O Tinhorão fazia várias críticas, né? Tinha algumas críticas, ele dizia que os bossa novistas teriam matado o samba, porque o samba que, você sabe, nasceu dos estratos mais populares, era geralmente um samba, né, bastante marcado pelo bumbo, né, pelos ritmos mais fortes, e a bossa nova, então, teria tirado isso e, segundo o Tinhorão, teria empobrecido, né, não só o samba, como também ele tinha uma veia muito nacionalista,
E ele dizia, né, essa influência do jazz, quer dizer, também ele considerava negativo. Aproveitando a oportunidade, muitas pessoas perguntam para mim sobre referências de leitura bibliográfica. Pessoal, cada ritmo, né, cada gênero, cada compositor merece ali uma literatura específica. É difícil falar de uma literatura geral. Então, por exemplo, a Bossa Nova, eu gosto desse aqui, ó, por exemplo, né? Já que a gente está falando aqui. Tá vendo? Augusto de Campos, Balanço da Bossa. Essa é uma obra aqui que me orientou bastante sobre a Bossa Nova. No caso, Chega de Saudade, do Rui Castro, também uma obra bastante interessante. Vocês terem uma ideia, tem até mapa aqui de Ipanema. E tem um outro, gente, só que aí mais geral, ele começa lá do século XIX, vem vindo até o século XX, né, que é do Franklin Martins, né? Então olha, é um calhamaço, são 3 por enquanto, né? Não sei se vai parar aqui ou não, mas enfim, então tem bastante indicação bibliográfica, mas como eu disse, cada um tropicalismo já é uma outra literatura, né? Se for falar do samba é outro, e assim sucessivamente. Mas fica aí essas referências, caso você queira procurar, tudo bem? Pessoal, os próprios compositores fizeram também uma brincadeira com essa situação. Então, olha só essa música aqui do Carlinhos Lira. Ó. Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê? Não tem mais. Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado para o outro. O jazz é diferente, para frente, para trás. O samba, meio morto, ficou meio torto, influência do jazz. Então, vocês estão vendo, pessoal, duas canções que vão explicando também a trajetória da Bossa Nova, não é? Então, como eu estava dizendo no começo, é um o ambiente, né? Por isso que eu falei que o contexto é interessante a gente analisar, porque, óbvio, o Rio de Janeiro vai continuar produzindo ali o seu samba mais raiz, né? Como se diz hoje em dia, continua lá os músicos do morro fazendo seus sambas, mas tem esse pessoal, né, dali do bairro de Ipanema, mais intelectualizado, você percebe pela composição mais elaborada, pelos temas mais elaborados, e aí, como eu digo, né, pessoal, eu acho que, não sei se você concorda comigo, há espaço para tudo. Não dá para a gente pensar que o samba vai ficar, né, sem alguma influência de fora, mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar existindo na sua forma mais pura, vamos dizer assim, e todos eles, eu penso assim, vão existir. Não precisa a gente ficar com purismo, porque eu acho que isso acaba não levando a nada. Como eu disse, tem samba hoje de raiz, aí chamado samba de raiz? Tem, mas também tem a bossa nova, que tem seus adeptos, tem seus críticos, mas teve o mérito de, por exemplo, levar, né, a música para fora do Brasil, só para a gente, então, terminar aqui a canção, né? No afro-cubano, vai complicando, vai pelucando, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai. E é muito interessante, como eu disse, você ouvir também a música, não é? Não só a letra. Então, pobre samba meu, volta lá para o morro e pede socorro onde nasceu, para não ser um samba, com notas demais. Olha o autoexplicativo aí do que foi a Bossa Nova. Não ser um samba torto para frente e para trás. Vai ter que se virar para poder se livrar. Temos as nossas preferências musicais, mas não dá para negar o brilhantismo desses compositores. A Bossa Nova, então, ganha essa projeção internacional. Alguns são convidados, né, para cantar com Frank Sinatra, que era o grande nome da canção internacional no Kennedy Hall, e foi realmente um sucesso. Até hoje, não sei se acontece com vocês, a gente às vezes está assistindo um filme americano, que não tem nenhuma referência brasileira, e de repente, no fundo musical, você ouve uma bossa nova. Né? Isso aconteceu aí mais de uma vez.
Olha, aqui, pessoal, é uma foto, né, do dia lá, né, da noite que eles foram cantar, alguns nomes, Tom Jobim, que nós já falamos, João Gilberto, Luiz Bonfá, o Carlos Lira, enfim, tem uma relaçãozinha aí, depois, quando você for ver o vídeo, se você tiver curiosidade, você dá uma paradinha, então, estão aí os principais nomes, ela esteve entre as músicas mais executadas, só perdia para os Beatles, porque nós estamos falando aí justamente do final dos anos 50, né? 59 foi a gravação de Chega de Saudade, e então é justamente 60, 61, 62 que foram surgindo as novas produções desse gênero aí musical, obviamente competia com o rock, não é? Somente os Beatles. Então, esse grande mérito, né, da Bossa Nova. Eu coloquei aqui uma charge, né, do Juscelino, e é uma crítica que foi feita, diz assim, né, você tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, gasolina brasileira, o que você quer mais? E aí o Jeca responde, né, um prato de feijão. Então, essa crítica que aparece aqui nesse jornal, na época, já apontava para os problemas que, se a gente contrapor aí o comecinho da nossa conversa, aquele otimismo todo da chegada da indústria automobilística, dos bens de consumo duráveis, construção de Brasília, tudo aquilo ali chegou, vamos dizer assim, numa certa encruzilhada, né, da história, e vai resultar em 64 no golpe militar. Nós vamos entrar numa outra fase, por isso que eu falei, e agora estou respondendo para vocês que eu tinha comentado agora há pouco. A Bossa Nova vai começar a dar uma guinada aí para um conteúdo mais político, mais crítico. Nós teremos uma aula específica para falar sobre isso. Nesse programa de hoje, nós vamos nos limitar aqui a esse intervalo, né, mais otimista. Você está vendo aí a imagem do Fidel Castro e alguns outros guerrilheiros tinham tomado o poder em Cuba. Tudo isso somado vai trazer para a América Latina e para o Brasil em especial um momento aí de certo radicalismo político e vai desembocar no golpe militar. Depois do Juscelino, ainda vem o Jânio Quadros, e aí já tem toda a crise, né? Depois nós vamos falar disso quando eu falar do segundo bloco da Bossa Nova, surge os centros de cultura popular nesse meio tempo, enfim, é um momento também de bastante efervescência cultural e política, não é? Só para finalizar, se você chegou até aqui é porque você curtiu, então você já sabe o caminho, né? Você deixa aí seu like, você compartilha com amigos e faça comentários, deixa aí sugestões. Se você deseja um aprofundamento em algum ponto, coloca aí. E na medida do possível, eu faço um vídeo específico sobre o assunto. Vocês também são inspiradores para a gente, com seus comentários. Eu faço esse convite para você aí se inscrever no meu canal e não esquecer de acionar o sininho, porque aí você vai receber as mensagens. Eu já vou até adiantando para vocês, pessoal, nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, eu estou diariamente. Óbvio que não dá, muitas vezes, né, em função das circunstâncias, de colocar alguma coisa muito longa, como nós fizemos hoje. Eu entro diariamente, às vezes 2, 3 minutos, às vezes um pouquinho mais longo, e geralmente os mais longos são mais ou menos como esse, que em torno de meia hora, 40 minutos, que corresponde a uma aula, né, no nosso currículo aí de escolar. E então é isso, né? Mais ou menos o que os especialistas aí consideram aceitável aí para a gente também não se dispersar, né? Já fiz palestras de 2, 3 horas sobre MPB, mas em outra circunstância, né? Nós estamos falando com várias pessoas, vários níveis de formação, tem músicos, tem gente que tem uma guinada mais para a história, então todos vocês aí são bem-vindos, são meus convidados, legal? Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas conversas e
Quero a sua colaboração, beleza? Deixa aí seus comentários. Forte abraço aí, garotos, garotas, enfim, todos que estiveram aí com a gente até esse momento, beleza? Até a próxima.